eu sou Andresa Fernandes, nutricionista funcional e fitoterápica, e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a cirurgia bariátrica. Se você é candidato à cirurgia ou se você já fez esse procedimento, é importante que você fique com a gente até o final e assista esse vídeo até o fim. Gostando, deixe o seu like, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo tão assustador e novo para quem faz, é claro, na vida de uma pessoa com obesidade e que se submete à cirurgia bariátrica. Na verdade, a cirurgia ela é um pontapé inicial para o problema da obesidade, mas ela não é exclusivamente a solução para todos os seus problemas. Então, se você está pensando em fazer a cirurgia bariátrica, você precisa saber que após a cirurgia, 50% deste excesso de peso é garantido que você perca com a cirurgia bariátrica, ou que você elimine esse peso através dessa cirurgia. E esses 50% acontecem ao longo de 18 meses. Como você faz uma redução de estômago e diminui de volume esse estômago, é claro e evidente que você vai perder peso. Porém, nós não podemos colocar somente na conta da cirurgia bariátrica essa perda de peso e você não se envolver nesse processo. Então, é muito importante para quem vai se submeter à cirurgia bariátrica que incute isso na sua mente e que mude hábitos alimentares, pois 50% do excesso de peso ele é eliminado com a cirurgia. Os outros 50%, veja bem, eu estou falando do excesso de peso e não do seu peso atual. Seu peso atual, vamos botar um exemplo, é 150 quilos. O seu peso ideal seriam 50 quilos, então você teria que perder 100 quilos. 50% desse excesso é eliminado com a cirurgia bariátrica. Os outros 50% depende de você, da sua dieta, da sua mudança de hábitos alimentares. Ficou claro isso para você? Você consegue entender isso? Então, o seu envolvimento e o seu comprometimento com você e com a sua saúde precisa estar inserido nesse processo. Não somente fazer a cirurgia e colocar esse emagrecimento apenas na conta da cirurgia. Você precisa também mudar os hábitos alimentares e abrir a sua mente para isso. O nosso organismo, ele é formado por 100 trilhões de células. 50 milhões delas se renovam diariamente. Para cada uma dessas 50 milhões se renovarem, nós precisamos de 48 nutrientes diferentes envolvidos nessa renovação celular. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é como está hoje o meu hábito alimentar. Não adianta eu fazer uma cirurgia para redução de peso se eu quero apenas continuar comendo errado e manter após a cirurgia o meu velho hábito. Por quê? Não é um passe de mágica, infelizmente. Como eu disse, você consegue eliminar 50% do peso. Agora, os outros 50%, dependendo do seu excesso, se você não mudar hábito, vai acontecer o que acontece com muitas pessoas. Você se mantém naquele hábito inadequado e pode acontecer ou não emagrecer tudo, ou de depois que emagrecer, ter um reganho de peso numa velocidade muito rápida. Então, a primeira coisa é você estar com a mente aberta para mudar os seus hábitos e ter um acompanhamento de um bom profissional da nutrição. Porque o nutricionista, ele vai avaliar o seu consumo alimentar, ele vai trabalhar a mudança dos hábitos alimentares, vai inserir novos alimentos, vai te ajudar a trabalhar o seu paladar para que você aceite alimentos mais saudáveis, menos calóricos, com menos carboidrato, menos açúcar. É claro, pessoal, eu não estou entrando aqui nos atributos da obesidade, quais os motivos que te levaram à obesidade. Mas na minha prática clínica, que trabalho com cirurgia bariátrica há mais de 15 anos, nós vemos também que o problema não é só metabólico e não é só fisiológico, às vezes é alimentar. E muitas das vezes é alimentar.
são erros alimentares, excesso de consumo de álcool, de açúcar, de carboidrato, de gordura, que é um hábito alimentar cultural, inclusive do brasileiro, né? Hoje nós moramos aqui numa cidade, que é Belo Horizonte, que se bebe muito, as pessoas bebem muito, as mulheres bebem muito, os homens bebem muito. Isso agrega um valor calórico muito grande. Então, você precisa ter um acompanhamento para estar aberto às mudanças. Também não estou falando aqui que nunca mais você vai beber. O objetivo desse vídeo não é esse. É apenas te dar alguns nortes para que você pense, repense, reflita a respeito da cirurgia. É muito importante também que antes de realizar a cirurgia bariátrica, seu nutricionista, sua nutricionista te peça exames laboratoriais e bioquímicos de vitaminas e minerais, para ver como que você está nutrido de vitaminas e minerais antes desse procedimento, porque na maioria das vezes o procedimento é um procedimento desabsortivo, que compromete a absorção de nutrientes, de vitaminas e minerais. E aí, se você já vai fazer essa cirurgia sem saber como que tá os seus níveis de vitamina, as chances de você ter uma hipovitaminose muito mais rápido do que o da maioria é muito grande. Então, a gente precisa dosar vitamina B12, vitamina D, cálcio sérico, cálcio iônico, vitamina C, vitamina A, magnésio, zinco, vários micronutrientes que nós precisamos. A gente ingere através da alimentação as vitaminas, os minerais, os micronutrientes, mas que normalmente nós não sabemos como está essa relação e esse equilíbrio no nosso organismo, não é mesmo? Então é importante que o profissional que te acompanha te solicite esses exames, porque, se necessário, a suplementação ela precisa ser iniciada antes da cirurgia bariátrica, para que você, depois da cirurgia, não venha ter sintomas de hipovitaminose, como queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças. Eu já tive pacientes que perderam dentes por conta da má absorção do cálcio, do magnésio, e aí o dente caiu. Então, é claro que ela não fez durante determinado período a suplementação devida. Depois disso, ela retomou esse cuidado com a suplementação. Eu já tive mais de um caso dessa forma. Uma paciente que suplementou muito bem, que faz o acompanhamento desde que operou, e uma que fez o acompanhamento antes de operar e depois sumiu. Você conhece gente assim? Que faz a cirurgia, faz o acompanhamento bonitinho até operar e depois some? Some do médico, some da nutricionista. Tive outra paciente que teve um desmaio sozinha na cozinha da casa dela, olha que perigo, né? Quando viu, teve que fazer transfusão de sangue, porque a ferritina e o ferro estavam muito baixos. Então, a gente precisa de ter esse olhar e esse cuidado quando se fala de cirurgia bariátrica. Porque, às vezes, qual que é o fim? O que eu desejo com essa cirurgia? Eu desejo ter saúde e reduzir peso, não é mesmo? Então, ter saúde precisa vir em primeiro lugar, não só a redução do peso. O peso é óbvio que você vai reduzir, porque você vai diminuir o consumo alimentar, o estômago fica muito reduzido e a gente vai trabalhar através da nutrição, o acompanhamento para que você perca peso, mas tenha saúde, não perca saúde junto com o seu peso. Uma outra coisa que a gente precisa estar ciente é que o acompanhamento ele precisa ser feito de 3 a 6 vezes no ano, esse acompanhamento com o nutricionista, para se evitar também 2 sintomas que acontecem além das hipovitaminoses e da queda de cabelo e da alopécia por falta de nutriente, para se evitar 2 sintomas que acontecem muito na cirurgia bariátrica, que é o dumping, que acontece pela rápida absorção de alimentos fontes de carboidrato e gordura e que podem promover sintomas como sudorese, taquicardia, sintomas parecidos com hipoglicemia, muitas vezes desmaios. A gente escuta no consultório inúmeros casos de desmaios com dumping. E por que tem o dumping? Alimentos com rápida absorção de carboidrato, de glicose ou de açúcar. Vamos exemplificar. Se eu comer um doce,
se eu comer um salgado, se eu comer uma fritura, eu posso vir a ter dumping após a cirurgia bariátrica. Então, esses alimentos precisam ser evitados. A dieta precisa ser seguida para o seu bem-estar, para a sua saúde e para manutenção e garantia de saúde. Um outro sintoma ou uma outra coisa que acontece muito com a cirurgia é o platô, que é a interrupção de perda de peso por alimentos fontes de carboidrato. Então, a dieta ela é importante para que se evite o platô. Muitas vezes a gente escuta pacientes que já se submeteram a essa cirurgia falar: eu operei, mas eu não emagreci nem a metade do que eu tinha que emagrecer. Será que ela fez a dieta corretamente? Ou que ela começou o consumo de carboidrato, de pão, de biscoito, de torrada, de bolo, de arroz, de macarrão antes da hora prevista? Qual foi o erro alimentar que causou o platô? Eu, por exemplo, já tive várias pacientes que tiveram platô com leite, pararam de emagrecer. E quando a gente retirou o leite e os derivados, o emagrecimento voltou. Então, é muito importante para a perda de peso, para a garantia da sua saúde e para a manutenção do peso que você alcançou com a cirurgia, que você tenha um acompanhamento nutricional, que a nutricionista faça a sua fórmula de vitaminas e minerais, porque nós dominamos e estudamos esse assunto. Então, eu quero deixar aí essas dicas para vocês e o próximo vídeo nós vamos falar sobre a absorção de vitaminas e minerais na cirurgia bariátrica. Eu aguardo você. Aqui é Andresa Fernandes, nutricionista e coach nutricional. Se você gostou, dê um like aqui, se inscreva no meu canal.